Better Money, Paraguai, Uruguai. Hoje é um episódio especial com o nosso amigo Gustavo Strobel. Se chamava Nômade Capitalista, mas mudou de nome. O Strobel Uruguai. Mas fala aí, Gustavo, primeira vez que você vem no podcast, seja muito bem-vindo. Você está Legal. direto de Montevidéu hoje, não? Sim, sim, sim. A saída fiscal me impede de brincar no Brasil por muito tempo, não posso me arriscar. Não, eu estou em Montevidéu mesmo, eu gosto aqui, tenho filho pequeno e também acho que é um dos motivos que a gente sai do Brasil para ver lugares melhores, para dar um apoio para o crescimento deles, para eles crescerem um país com um pouco mais de estrutura, né? Sim, Montevidéu. Cara, qualquer coisa que a gente fala nesse canal acaba passando cedo ou tarde pelo Conselho Saia do Brasil. Depois a gente vai conversar mais um pouco sobre o seu negócio, mas é impressionante. Ontem eu estava vendo um cliente veio falar comigo, porque eu não vou dar muitos detalhes para não expor Claro. ele desnecessariamente, mas Uhum. basicamente ele declarou várias compras de Bitcoin com um montante considerável em 2025, e aí agora ele estava preocupado com o risco de sequestro. E ele queria fazer um truque mirabolante, inventar uma história complexa e sofisticada para tirar do imposto de renda e ia criar um problema muito maior do que ele já tem agora. Ele tem o risco do alvo nas costas, porque o Brasil é um território em guerra. Mas ele teria dois alvos agora. Tipo, possivelmente, para tirar o alvo dos bandidos, ele botaria o alvo da Receita Federal. Então, eu recomendei fortemente que ele não fizesse isso. Não tente inventar histórias mirabolantes. Estamos aqui mostrando a solução. Eu estou no Paraguai, Gustavo está no Uruguai, e a gente pode falar um pouco hoje sobre o Uruguai. A gente já falou bastante aqui no canal sobre o Paraguai. E, Gustavo, conta a tua história para quem não te conhece. Quem é o Gustavo Strobel? Desde quando você trabalha com isso? E o que é a sua empresa? Quando você foi para o Uruguai? Por Legal. quê? Mas, então, eu sempre gostei muito do estrangeiro, assim, né? Eu sou um cara mais extrovertido, eu falo bem em público, mas eu sou introvertido, né? Então, eu sempre gostei mais de culturas mais quietas, calmas, assim, né? E isso me fez desde cedo querer explorar outros países, né? Aprendi inglês muito cedo, morei nos Estados Unidos quando eu tinha 20 anos de idade, né? E eu morei na Nova Zelândia, morei em Portugal, e foi uma jornada muito interessante, porque cada um desses países, quando você vai para o exterior, você conhece um pouco mais de quem você é, do que você gosta e do teu lado brasileiro, né? A gente está Sim. numa fase ruim com o Brasil, mas assim, tem muita coisa boa no Brasil também, né? Então, por cada um desses países, eu fui aprendendo coisas em relação assim, como é que é a Nova Zelândia real? Como é que é o Portugal real? Como é que é os Estados Unidos real? Esse é o mais difícil, então, de falar para as pessoas. Quando a gente vai sair do Brasil, a gente tem uma paixão, um sonho, às vezes a gente pinta um mapa do estrangeiro que vai ser a salvação dos nossos problemas, e às vezes a gente chega lá e descobre, principalmente dependendo de como foi o mapa que a gente recebeu, ou como foi que a gente chegou naquele país, a gente pode estar saindo um mapa meio errado, né? Então, no final de ter morado em todos esses países, agora recentemente aí, 2021, 22, a bagunça que estava no Brasil e também os altos impostos que eu pagava nos Estados Unidos também, eu descobri o Uruguai assim por acaso, assim, porque como eu trabalho com fronteira, né? Eu fiquei assim, vamos ver como é que é o Uruguai, ver como é que é lá. Naquela época eu fiz a minha residência em 2023, né? Foi assim, 2022 foi quando eu falei assim, que tinha que tirar todo o patrimônio do Brasil, né? Legalmente, né? Fazer tudo o que era necessário para tirar o patrimônio. Foi aquela bagunça das eleições e tal. Teve golpe, não teve golpe, golpe, não sei, aquela bagunça toda. Aí eu falei assim, não, chega, cansei, né? E daí eu comecei a tirar o patrimônio, e daí eu vi o Uruguai estava ali do lado, vim fazer já a primeira vez, eu já tinha passado por Uruguai uma vez de carro, tinha achado assim, a primeira impressão que você tem do Uruguai é que é um lugar velho, é um lugar onde as pessoas não se importam muito com a aparência das coisas, deixam as coisas envelhecer, é uma infraestrutura mais ou menos assim, pouca gente, mas tem gente, não é assim deserto, Montevideo tem 1,5 milhão de habitantes, né, mas é um país pequeno, mas eu percebi, ao observar já nessa primeira viagem, que o uruguaio parece um argentino feliz. Isso é possível, meu Deus? Um argentino um argentino que está em paz, que não quer tretar comigo, não quer fazer barraco comigo, não quer me xingar, com todo respeito aos argentinos, né? Nem todo argentino é o clássico argentino,
Mas foi a primeira impressão que eu tive do país, né? De já fazendo a residência daí, como eu trabalho com fronteira, e eu trabalho também com o Green Card americano, foi incrível ver os policiais uruguaios, assim, me tratando super bem, de igual para igual, sendo super gentis no processo de imigração, fizeram só uma pergunta, o que te traz para o Uruguai? Eu falei na época, eu não lembro o que eu falei na época, mas eu sei que eu já tive clientes que falaram assim, vim aqui pagar menos impostos, os caras, beleza, menos impostos. Então, assim, é um povo, assim, acho que o que mais me atrai no Uruguai, desde então, é um povo que não tem inveja, um povo que está feliz com o que tem, um povo muito trabalhador, que não sobra muito do salário deles, mas eles, ao mesmo tempo, não têm inveja, né? Então, não tem, assim, aquela coisa, eu preciso... Eles não são materialistas, né? Eles são assim, um povo muito, assim, estoico, por assim dizer, né? Cresceram afastados das grandes potências mundiais, das grandes guerras mundiais, mas sempre afastados também da indústria, não tem muita indústria, né? E, incrivelmente, tem um IDH maior que o do Brasil. De onde vem o dinheiro deles? Tem um monte de vaca, né? Mas, talvez por ter muito pouca corrupção, eles conseguem ter uma qualidade de vida média, assim, para o povo, uma cultura mais estável, até política institucional mais estável, né? E daí foi assim, eu caí de paraquedas aqui, e daí eu gostei muito da sensação de estar no país, é uma coisa muito psicológica, o que te faz você gostar de um país? É um país de introvertidos também, né? Então, no meu caso, eu me senti muito à vontade, porque as pessoas me respeitam. Eu acho que introvertido tem essa coisa também, o cara é assim, beleza. Você é assim, beleza. Eu sou assim, você é assim. Não importa que você é diferente. Então, por exemplo, tem feministas, existem feministas no Uruguai, mas a menina que faz meu café toda manhã no Café Culto, ela é feminista de cabelo pintado, mas ela me atende super bem, com um sorriso no rosto. Ela sabe que eu não sou do time dela, mas não tá nem aí. Ela tá na igreja dela, eu tô na minha, né? Então, assim, é um povo muito, muito contente, assim, e muito empático, assim, né? E, é claro, daí aconteceu a parte dos impostos, né? Aí eles têm um imposto territorial, igual ao do Paraguai. Então, o que é de fora não é taxado. Existem algumas exceções que eles criaram esse ano, no caso de você investir em ações do estrangeiro, Tesla, essas coisas, em bancos uruguaios. Se você não pegar um certificado fiscal, eles podem taxar em 8% nessas coisas. Cripto não existe na mente deles, né? Para o Uruguai, cripto para o Uruguai é que nem as caravelas, quando chegaram na costa do Brasil, e os indígenas não entendiam o que eram as caravelas. Eles não entendiam, porque não existia no mapa deles, né? A cripto para o uruguaio ainda é dólar e imóvel. Eles estão nos anos 90. É a Europa dos anos 90 congelada, assim. Então, eles têm uma legislação mínima, bem minimalista, assim, para cripto, mas basicamente o que eles se preocupam é a origem dos fundos, assim, no sentido assim, se você cometer alguma coisa escusa, terrorismo, essas coisas assim básicas assim no mundo financeiro, né?